Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler, como de costume, Apocalipse 10, 7. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Criador, estamos precisando de Ti para mais uma vez expor a Sua palavra, aquilo que já foi revelado e todos nós cremos. Fale conosco e dê-nos a oportunidade de ouvir as verdades reveladas através do sétimo anjo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A mensagem que estava vindo. Muitas vezes a repetição das Escrituras parece incomodar muitas pessoas, mas deveríamos entender que antes do aparecimento do Messias, aquilo que era lido era exatamente que viria alguém, mesmo eles não sabendo que era o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, mas era o que eles liam naquele tempo. E quando aquilo cumpriu, eles não ficaram sabendo nada daquilo. É como hoje nós lemos esta escritura, que já é uma escritura que cumpriu, aconteceu. Quando acontece, aquilo fica na história. Não vai acontecer mais aqueles dias de Noé. Vamos falar do tempo de Noé. Não vai acontecer mais. É história. O que nós temos agora é uma repetição daqueles dias. Aí está repetindo novamente aqueles dias de Noé. E no tempo do profeta e no nosso tempo, que a coisa finaliza. Se estarei convosco e em vós até o fim do mundo, nós temos aprendido que o fim do mundo é aqui mesmo. Então, Ele tem prometido e Ele está conosco. Agora, Ele está conosco não é por a gente falar, Ele está conosco. Ele está conosco porque escrituras que se cumprem hoje, essas escrituras é Ele. Então, por isso que Ele está conosco. Ele não está conosco porque nós achamos que Ele está conosco. É muito bom ver isso. Que a gente costuma falar, Deus está presente, Deus está aqui. Alzira Zaru falava muito isso, Deus está presente. Mas nós estamos vendo Deus presente através da Escritura, certo? Aquele Jesus que é a palavra, e a palavra está cumprindo hoje, ela não é história. Hoje ela é uma palavra que está em pleno acontecimento. A palavra que foi história é o que nós lemos, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Se alguém disser que ainda precisa do sétimo anjo para revelar qualquer coisa, então a Escritura falhou, Deus falhou, e Deus não falha, e a Escritura não falha. E Jesus diz que passará os céus e a terra, mas estas palavras nunca hão de passar. Então a gente está certo que ela já cumpriu. Apocalipse 10, 7
já cumpriu. Então a gente tem que ler a Escritura vendo aquilo já acontecido. Eu não espero isso acontecer, eu não espero aparecer um homem para poder revelar os mistérios, porque seria nos dias da voz do sétimo anjo. E Paulo foi o primeiro, Martim, Irineu o segundo, Martinho o terceiro, Columbo o quarto, Wesley, o Lutero o quinto, Wesley o sexto, e tinha que aparecer o sétimo. Brana foi o sétimo. Então, aquilo já aconteceu. Então, isto para nós é história. Tem gente que está esperando isto acontecer. Eles não são diferentes dos judeus que estão esperando o Messias. E o Messias não vem mais. O Messias veio 2000 anos atrás, os pais deles não viram, mataram o Messias, e eles estão até hoje dizendo, o Messias virá, estão lá no muro da lamentação, até que o Messias chega. E a decepção vai ser grande também para muitos deles, que eles esperam o Messias, e apenas é um profeta que estará revelando aquele ministério, porque o Messias mesmo já veio e os pais deles, os judeus, rejeitaram. Então, cada escritura que a gente vê cumprida, a gente deve ser agradecido a Deus, porque aquilo já foi, aquilo já aconteceu. Eles não podiam dizer que tinha acontecido os dias de Noé, até que chegasse a mensagem de William Branham. Porque a mensagem de William Branham ia dizer que os dias de Noé eram exatamente os dias dentro do período do século XX. Ali estavam os dias de Noé, os dias de Ló. Outra mensagem, outro pregador, não ia pregar aquilo. Por que irmão Branham pregou? Porque era uma mensagem própria para ele, para aquele tempo, mostrar aquelas escrituras que estavam cumprindo. São Lucas 17, 26 a 30, estava cumprindo, não somente dias de Ló, dias de Noé, mas também os dias do Filho do Homem. Eles passaram por alto os dias de Ló, dias de Noé, e os dias do Filho do Homem também. Quem deles, até da mensagem, vivia pregando aí que Deus já tinha vindo como Filho do Homem em William Branham? A gente não ouvia essas pregações. Sempre era restrito uma pregação dessa, só para dizer, Filho do Homem é Jesus. Mas nunca havia aquele ministério claro no profeta William Branham. Agora, quem pôde ver isso? É o ministério da esposa, é que viu isso. É interessante que quando você vê, aquilo já passou. Por isso tem gente que, a hora que ficar sabendo rápido, já deu. Porque quando eu fiquei sabendo da vinda, ela já tinha acontecido. Quando eu fiquei sabendo da vinda do Filho do Homem, que veio no profeta, cumprindo Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe. E ali já relata com respeito, assim será no dia em que o Filho do Homem há de manifestar. Então isso cumpriu. E a gente não sabia, nem o povo dos Estados Unidos ficou sabendo que aquele era o dia da vinda. Eles querem discutir vinda, aparição, mas a Bíblia mostra que aquele dia foi o dia da vinda de Cristo. Ele apareceu, mas ele veio. Ele apareceu no Monte Sinai, mas o povo não sabia que era ele. Quando Deus aparece, o povo não sabe que é ele. Quando Deus manifesta, o povo não fica sabendo que é ele. Depois que termina, depois que vai embora, é como o centurião. Depois que Jesus morreu, é que ele disse, verdadeiramente este era Filho de Deus. A coisa vai acontecendo assim. Hoje nós estamos dizendo, verdadeiramente Jesus Cristo veio como Filho do Homem. Nós agora o aguardamos para o arrebatamento, certo? Mas como Filho do Homem, ele já veio. E vir como Filho do Homem era uma vinda. Se foi uma aparição no monte pôr do sol,
logo em seguida foi a vinda. A vinda estava ali, ele estava pisando na terra através de um homem. Ele pisou com o pé direito no mar, entre gente, entre povos, e com o pé esquerdo na terra, que era na América do Norte. E ali trouxe a mensagem que todos precisavam ouvir. Antes, a mensagem dele era uma mensagem precursora, uma mensagem que preparava o povo para a vinda. Sua mensagem precursará minha segunda vinda. Então, isso daí, não diz, a sua mensagem precursará minha aparição. Isso tudo vocês têm que levar em conta, porque é a mensagem do profeta. Sua mensagem precursará minha segunda vinda. Agora, eu sei que o povo fica assim, a segunda vinda é o rapto, mas não pode ser rapto, porque tem que ter uma vinda primeiro para depois ter um rapto. Isso daí é que nós estamos batendo para que as pessoas possam perceber. O dia do sétimo selo não é o dia do rapto. O dia do sétimo selo foi o dia da vinda. Irmão Brana diz, foi a vinda do Senhor. O sétimo selo, Apocalipse 10, foi a vinda do Senhor. Então são coisas que já é passado, ficou na história. Mas como as pessoas nunca vê quando Deus está manifestando, outra vez Deus está em cena, que é sua palavra está em cena. Deus já fez o homem cheio de falha, que o homem tem que olhar para si e ver que ele não é nada, que ele é pó, e que não tem nenhum homem maior que o outro, melhor que o outro. Nós temos que entender que sempre o maior e o melhor é Deus. É a palavra que vem no homem, nunca é o homem. O homem tem que perceber, tem pessoas orgulhosas, tem pessoas jactanciosas, tem pessoas pretensiosas, elas pretendem ser também alguma coisa, acham que são, e isso tudo é pecado. A gente tem que ver que não é nada. Agora, Deus está cumprindo sua palavra. Aquilo que era uma promessa, diz irmão Brana, hoje é história. Agora, não é questão que eu digo isso, foi o irmão Brana que falou com a atração sobre a montanha 152. As coisas que ali atrás eram promessas, ele diz hoje é história. Os acontecimentos que eu preguei, ele mesmo falou, senhores, é este o tempo, aquilo ia acontecer. Agora em 64 ele está dizendo, é história. E a gente tem que entender que Apocalipse 10, de 1 a 7, é história. Porque nós fazemos parte do sétimo selo, porque o capítulo 10 de Apocalipse é o sétimo selo. Não é só o Apocalipse 10, de 1 a 7, mas o capítulo 10 de Apocalipse era o sétimo selo. E o sétimo selo cumpriu com a irmã Brana, porque ele era a pessoa. Eu queria ler alguns parágrafos aqui para vocês, para ver sobre essa mensagem que estava vindo. E o sétimo selo estava vindo, mas já veio. Estou falando que estava vindo, mas é uma coisa que já aconteceu. O 304 do sétimo selo, que é o 162 da antiga tradução, irmão Brana diz assim, note agora para a mensagem do tempo, do fim do tempo, este selo. Quer dizer, a mensagem do fim do tempo não é o sexto selo. Este selo está pregando o sétimo selo. A mensagem do fim do tempo, este selo. Afinal de contas, ele tem revelado todos os 6 selos, mas ele não diz nada a respeito do sétimo selo. Temos estudado esses dias que Jesus não podia falar nada do sétimo selo, porque é segredo. Aquele dia e hora ninguém sabe. Se falasse quando estava acontecendo, então não era segredo. Tem que ver isso. Por isso, ele não disse nada do sétimo selo nos dias do irmão Brana, porque aqueles dias eram os dias da vinda. Ele tem revelado todos os 6 selos, mas ele não diz nada
a respeito do sétimo. É o selo do fim do tempo. Quando isso começa, quer dizer, o sétimo selo começa, será absolutamente um segredo total. Agora me diga que não foi um segredo total quando o irmão Branham estava pregando o sétimo selo. Eles esperavam que ia dar o arrebatamento naquele dia, perguntar para o irmão Branham. O irmão Branham diz, não é isso, não é assim. Mas eles estavam pensando que quando o irmão Branham terminasse de pregar o sétimo selo, já dava o arrebatamento. E aquele era o tempo da vinda, era o mistério do dia e hora, que ninguém sabia, nem o irmão Branham podia falar naquele dia. É um mistério escondido para aquele dia. Só fica sabendo depois que passa aquele tempo, depois que passa. Nós temos um parágrafo, eu não trouxe agora, mas está no sétimo selo, que o irmão Branham diz só depois que terminasse o culto que podia falar. É interessante, são coisas que estavam acontecendo, e aí ele estava esperando que alguém visse aquilo, mas ninguém viu nem o que estava acontecendo naquele dia. Então o sétimo selo, ele diz, é o selo do fim do tempo. Quando isto começa, será absolutamente um segredo total, de acordo com a Bíblia. O sétimo selo é silêncio, de acordo com a Bíblia. Quer dizer, os dias de William Branham, silêncio. Eram os dias do sétimo selo. Não podia dizer o que era. Para começar, o sétimo selo era ele. A revelação do sétimo selo estava Deus em carne. Era a vinda do Senhor em um homem. Mas não podia dizer. Ele não podia falar, sou eu. Então, ele só mostra que é um segredo absolutamente de acordo com a Escritura. Ninguém podia saber. Apocalipse 10, de 1 a 7. No final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Então, irmãos, se nós falarmos que não foi revelado, sétimo selo, terceira puxada, visão da tenda, que tudo faz parte do sétimo selo, a vinda do Senhor foi o sétimo selo. Vigie bem o sétimo, isto foi a vinda do Senhor. O irmão Branham diz, há umas que estão em prisão agora. Mas no final da mensagem do sétimo anjo, agora o final da mensagem do sétimo anjo, não é quando ele começa um trabalho de cura. Aquele é início, aquilo é a primeira etapa, a cura que o irmão Branham teve no seu ministério, na primeira etapa, que ele não podia falar e ele falou. A segunda etapa, o discernimento espiritual, que não era para ele falar e ele falou. Agora vem a terceira etapa. Agora é o final do ministério. A terceira etapa é final do ministério do irmão Branham. É final da mensagem do sétimo anjo. Você não pode colocar uma terceira etapa para frente, porque Deus não é obrigado a fazer uma coisa que está na sua cabeça, ressuscitar o William Branham para cumprir Apocalipse 10, de 1 a 7, quando Apocalipse 10, de 1 a 7 já é história. Deveriam ver isso. Deus não pode vir agora como Messias e morrer numa cruz para os judeus, só porque os judeus não viram. O Messias foi há 2000 anos atrás. Então Deus não pode vir agora para arrebatar a igreja, ressuscitar o William Branham, para que o William Branham faça o seu ministério de sétimo anjo, sendo que ele já fez. Deus não pode fazer isso. Aquilo já é cumprido, é história. O William Branham mostrou. Então ele diz, no final da mensagem do sétimo anjo, vamos acompanhar o profeta, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Agora escuta ele falar. Estamos no fim do tempo, na abertura do sétimo selo. A coisa é clara. Ao mesmo tempo que ele diz, não foi revelado, não foi aberto. Ele abriu 6 selos, porque não pode falar do sétimo. O sétimo é a vinda. Aquele dia e hora ninguém sabe. Então ninguém podia saber no tempo do irmão Branham. A coisa tinha que acontecer tudo em secreto. Aqui está mostrando, é absolutamente um segredo. O sétimo selo, a vinda do Senhor.
cumpriu em segredo. Não faltou sinais, irmão. Se as pessoas vissem os sinais, não é cura divina, não. Se as pessoas vissem os dias de Ló, os dias de Noé, quer dizer, não, o filho do homem tem que estar na terra. O filho do homem é Deus, um profeta. Vai dizer assim, Brana não era o filho do homem. Brana não era, mas o filho do homem estava nele. E se você vê o filho do homem nele, que é Jesus Cristo nele, então o filho do homem estava na terra, que era Cristo na terra em um outro homem. Eles pensam que Jesus Cristo, a vinda do filho do homem, seria Jesus mesmo vindo na terra. Jesus homem. Não, é Jesus vindo na terra, mas num outro homem. É como eles pensam que ômega é Jesus lá do princípio. Não é Jesus que tinha que vir aqui como ômega. Não, Jesus foi o princípio e o fim, porque ele está no princípio da graça e ele está no fim da graça desse ministério. Foi o que aconteceu. Então eles esperam coisas da forma de que eles pensam, mas não é como eles pensam. A gente pensava também, alfa e ômega. Jesus é alfa e ômega, mas não sabia explicar. Agora tem que saber, alfa é Jesus, ômega é Jesus no outro homem. Por isso, aquele que crê em mim, esse que está falando, era exatamente Jesus. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta. Aquele, então já é uma pessoa, aquele que crê em mim. Então veio William Branham crendo no Senhor Jesus, fazendo o que Jesus fez e agora fazendo mais que Jesus não podia fazer no seu dia. Porque nos dias de William Branham foi feito mais, porque Jesus não podia fazer no seu dia. É incrível, porque hoje nós sabemos mais do que nos dias do irmão Branham, porque o irmão Branham não podia falar no seu dia. Não podia, Deus proibiu. Deus guardou segredo do Filho, que era o corpo de Deus, a carne a qual Deus veio e morreu para nos salvar. Deus guardou segredo daquela carne. Ele diz, o dia e hora nem o Filho sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai. Então você tem que saber, se guardou segredo de Jesus, guardou segredo de William Branham também. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Por isso você nunca leu que o irmão Branham pregou aquele dia e hora, foi 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30. Pelo menos eu não tenho mensagem que o irmão Branham pregou isso, porque não era para o seu tempo. Ele podia dizer, vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Mas a vinda do Senhor é segredo. A vinda do Senhor ninguém fica sabendo. Nem os anjos do céu, pensa bem, nem os anjos do céu ficavam sabendo. Você pensa, quando Jesus veio com os anjos do céu para o Monte Pôr do Sol, para o Arizona, pensa bem, os anjos não sabiam nada daquilo. Aquilo que Jesus não sabia lá atrás, ele mesmo diz que o Filho não sabe. Mateus 24, 36, eu estou citando escritura, tem gente que diz, eles querem falar que Branham é maior. Não, é que Jesus não podia revelar esse segredo do seu dia. Ele mesmo falou que não sabia. E nos dias de Branham vem dizendo também a mesma coisa. Ele vem dizendo, ele nos abriu 6 selos, não pode falar nada do 7º, porque é o selo da sua vinda. Ele não podia falar. E Deus disse para ele, não diga a ninguém. Eu já preguei muito isso. Novo nome ele não podia falar que ele era o Filho do homem encarnado, a encarnação, o corpo no qual o Filho do homem estava presente. Mas ele citou a mensagem assim de uma forma tão clara. O sétimo selo traz Cristo de novo à terra, ele disse. Como foi que o 7º selo trouxe Cristo? Quando o anjo que tinha o 7º selo passou lá no Monte Pôr do Sol e levou o irmão Branham para cima.
para poder descer, para ele poder trazer, certo? O sétimo selo, trazer Cristo. O sétimo selo era Deus num homem, e estava trazendo Cristo na terra outra vez. No final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no fim do tempo, na abertura do sétimo selo. Deixa eu ir rapidamente aqui para mim não perder muito tempo. 304 que eu li aqui. Agora eu vou ler um pouquinho de cada uma. Revelando de uma forma humilde. O irmão Brando, quando começou a pregar a mensagem, ele começou com a mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade. Ele diz: outro dia, domingo passado, hoje faz uma semana, quando eu estava pregando sobre seja humilde, recordem, Deus trata com pequenas coisas. Eu não sabia realmente a respeito do que estava falando. O irmão Brando era sincero, eu estava pregando, seja humilde, porque Deus revela em simplicidade, mas eu não sabia do que estava falando. É ele que está dizendo aqui. Por quê? Porque o irmão Brando também achava que era uma coisa estupenda. E a hora que aconteceu, ele viu, é simples. Por isso ele pregou Deus escondido e revelado em simplicidade. Ele diz: agora vejo isto. É de uma forma tão humilde. Você acharia que algo como isto seria revelado ao Vaticano. Mas isto vem exatamente como João Batista. Simplicidade. Isto vem como o nascimento de nosso Senhor em um estábulo. Glória a Deus. Ele está mostrando a simplicidade. E ele não podia falar. Isto vem com o nascimento de William Branham numa cabana de pau a pique, em Beaconsfield. Ele não podia falar. São coisas. Ele deixa a pista para nós. Humildade, Deus em humildade. A hora que ele viu o que era o sétimo selo, e Deus disse para ele: não diga a ninguém, porque naquele dia Jesus disse que não sabia. Aqui agora, Jesus veio no dia, entende? Jesus estava aí no dia do sétimo selo, no dia da vinda, Jesus estava aí, mas o homem, a carne aqui na terra, tinha dificuldades em ver aquilo, como o irmão Branham teve dificuldade em ver, porque era nele, uma coisa que estava cumprindo nele. Só de nós sabermos que nós somos um povo elegido, escolhido por Deus, e que nós estamos no texto e no contexto da Bíblia, nós estamos ligados a isso daqui. Dá para parar e pensar, nós, não dá para você pensar que você faz parte disso? Aí você deve parar um pouquinho e falar: eu tenho que consertar mesmo, porque se eu faço parte disso, com todas as minhas fraquezas, Deus está me dando a oportunidade de eu melhorar, de eu viver uma vida melhor, uma vida mais limpa, uma vida mais pura, porque eu estou cumprindo a Escritura nesse dia. Amém. Olha o 306 do sétimo selo. Agora vê vocês, a verdade da visão de Deus. Os 7 anjos me trazendo do oeste. Outra coisa que tinha que acontecer tudo no oeste. A vinda era no oeste, certo? Porque no entardecer haverá luz. William Branham nasceu no oeste, nos Estados Unidos. Agora, a mensagem, a vinda tinha que vir no oeste. Os anjos vieram no oeste, certo? Escuta bem. Os anjos vieram trazendo do oeste. Eles estavam vindo do oeste, voltando para o leste. Escuta, trazendo aqui para esta mensagem esta noite. Quer dizer, aqueles anjos estavam vindo do oeste, do Monte Pôr do Sol, para o leste, que ele estava mostrando que era exatamente ali em Jeffersonville, onde ele estava pregando a mensagem. Mas quando os anjos vieram, ele disse: foi no oeste, foi no Arizona. Então ele tinha que sair do Arizona e depois vir pregar a mensagem ali no leste, voltando para o leste, trazendo para esta mensagem desta noite. Quer dizer, aqueles anjos fazendo todo aquele trabalho para que viesse a mensagem da noite, do sétimo selo.
não é apenas 7 selos. Aqueles anjos estavam trazendo ele porque tinha uma mensagem na noite do 7º selo. As outras mensagens tinham acontecido, mas aquela era uma mensagem presente, era um selo presente, era o selo do tempo do fim. Estava acontecendo naquele dia, o 307. 307 nós vemos aqui, eu não conhecia estes selos, e eles têm sido revelados esta semana. Alguém já pensou nisto? Naqueles 7 anjos, sendo esta a mensagem que estava vindo, aqueles anjos me trazendo de volta aqui para aquilo, veio. Ele está falando aqui a sequência do 306. Os anjos vieram no oeste, trazendo para o leste, para o tabernáculo Brana, do Arizona a Jeffersonville. E aqui ele está mostrando, eu não conhecia estes selos, e eles têm sido revelados esta semana. Alguém já pensou nisso, naqueles 7 anjos? Sendo esta a mensagem que estava vindo, aqueles anjos me trazendo de volta aqui para aquilo, veio. E aqueles anjos trazendo o William Branham para pregar os selos, e principalmente por causa da mensagem daquela noite, o 7º selo. Era a manifestação de Deus, mistério, aquele dia e hora ninguém sabe, mistério. O 7º selo é silêncio. Naquele dia que o William Branham estava pregando o 7º selo, você tem que entender que a gente pensa assim, ele vai pregar o 7º selo, então vai revelar o mistério. Não, é silêncio, é o dia do 7º anjo, é o dia do 7º selo, é o dia da vinda do Senhor. Ninguém podia saber nada, até aquele dia. Por isso ele fala que foi aberto o 6, porque ele era o 7º. Recordem, 308 agora do 7º selo. 7 mensageiros. O mais notável para mim, o 7º anjo. Pareceu mais do que os outros para mim. E aquele 7º anjo era exatamente a teofania do profeta. Pois se cada anjo que estava naquela constelação estava mostrando a representação dos 7 anjos das 7 eras da igreja, aquele 7º anjo estava mostrando Brana, aquele 7º anjo da constelação. Por isso que, se o anjo de William Branham estava na constelação, o que ele fez? Desceu e pegou William Branham. A gente já tem falado sobre isso. Você não tem que preocupar com arrebatamento. Eu tenho que ter um anjo que é de rapto. Eu tenho que ter o meu anjo, o seu anjo, tem que ser de rapto. O anjo do profeta, o 7º anjo, era o anjo do profeta, era o anjo de rapto. Ele desceu, pegou o William Branham e levou para dentro daquela nuvem. Eu devo ler aqui alguma coisa para vocês. Então, você não tem que preocupar com o arrebatamento, porque você tem um anjo, irmão Branham diz, cada redimido tem anjo. E nós temos anjo. Qual anjo? O anjo do rapto. Eu já tenho um anjo que foi arrebatado até na nuvem. Já tem um anjo mostrando, é o penhor do meu rapto. Isto é, a segurança, é o primeiro pagamento do meu rapto. Ele já subiu até na nuvem. O 7º anjo desceu teofania, tomou o 7º anjo carnal. Eu não sei como fez, mudou, levou para cima. Escuta aqui, 308. Ele era o mais notável, o anjo, o 7º anjo, pareceu mais do que os outros para mim. Agora veja, eles estavam de pé assim. Agora queremos apenas que vocês observem. E eu estava aqui de pé, e eu estava observando aqueles outros, que eram 7 anjos, estava observando 309 do 7º selo. Veja,
O primeiro bando de passarinhos, agora está falando já da terceira puxada. A gente vê aqui, a terceira puxada, as etapas vieram de uma forma progressiva. Os primeiros bandos de passarinhos, todas as penas abatidas. Vocês recordam deles? E todos eles voaram em direção ao leste, porque estavam vindo do oeste. O segundo bando eram mais luzentes, quer dizer, vem uma forma progressiva, uns com as penas abatidas, quase sem penas abatidas. E aqui vem o segundo, era mais luzente, eram pássaros maiores, pareciam pombas, asas pontiagudas, pássaros. Isto é progressivo. Eles voaram em direção ao leste. Primeira puxada, segunda puxada. Então os próximos eram anjos. Então você vê passarinhos, você vê pássaros maiores, mas na terceira puxada você vê anjos. É Jesus com 7 anjos vindo da eternidade ali no Monte Pôr do Sol. Aquela era a terceira puxada. Deus estava trazendo para ele a revelação. Isto é o que é importante para nós. 7 vieram da eternidade. Agora o Mombrana diz aqui, acho que é o 310 do 7º selo. Eu estava bem ali de pé e esta explosão se foi. E eu estava olhando para este lado em direção ao oeste, porque ele ainda precisava do acontecimento. Ele tinha que olhar para o oeste. Quando a coisa aconteceu, veio trazendo ele para o leste. E eles vieram e simplesmente me pegaram. Aqueles anjos pegaram o irmão Branham. Aqui ele diz os anjos, no outro parágrafo ele diz aquele anjo, que era o mais notável, que era o anjo dele, me pegou e me levou para dentro daquela nuvem de anjos formada por ele, da pirâmide de anjos. E eles vieram simplesmente, me pegaram ali. Eu saí completamente fora do meu consciente. Por isso você, não adianta, o que o irmão Branham, ele viu, o que aconteceu? Ele diz aqui, eu saí fora do meu consciente quando os anjos me tomaram em cima do monte e levaram para dentro daquela nuvem de anjos formada por eles mesmos. Eu saí fora do meu consciente. E um deles, vindo, era aquele que pareceu tão estranho para mim. Agora você pensa bem, o que pareceu tão estranho para o irmão Branham era o anjo dele. O que pareceu tão estranho para ele, porque ele era diferente de todos os anjos, porque os demais já tinham vindo com suas mensagens. Aquilo era uma representação. Não é que a gente vai dizer, ali estava Paulo, Martim, Irineu, Columba, Lutero, Wesley. Eram os anjos que estavam ali. Os anjos deles estavam ali, porque eram estes anjos que representam as 7 eras da igreja e representam os 7 selos. Isso estava acontecendo ali no Monte Pôr do Sol. Então ele diz, aquele anjo vindo pareceu estranho para mim. Era o que estava à esquerda, eu entrei na constelação. Agora você vê, a constelação estava no ar, 48 quilômetros, 42 quilômetros de altura. É onde estava a constelação. E fora de qualquer nuvem, entende? Toda nuvem que você vê aí está mais baixa. Mas essa nuvem estava mais alta. Então ela era uma nuvem sobrenatural. Esta era a nuvem representando a vinda do Senhor. Não era uma nuvem formada por nuvens, por água, que é vapor que sobe da terra. Não, era nuvens formadas por anjos. E a cabeleira branca, diz o irmão Branham, que os 7 anjos formavam a cabeleira branca dele. Ele era a deidade. Ele diz, eu sempre preguei que Jesus Cristo era a deidade. Ele era a deidade, é a deidade. E ali estava, quer dizer, Deus, ele é Deus, não existe outro além dele. E ali os 7 anjos formavam aquela forma
uma peruca branca, que ficou conhecida como uma nuvem de anjos. É nuvem de anjos, mas não era essa nuvem formada que nós vemos aí, que o vapor sobe da terra e forma uma nuvem. Aquela veio da eternidade. Esta é a sobrenatural. E ali estavam 7 anjos e o profeta estava ali. Foi levado para dentro daquela nuvem. Bom, depois você pode estudar mais o 7º selo. Nós estamos falando mais sobre isso, que é bom para muitas pessoas que precisam ter uma pequena luz sobre isso, que tenha mais uma pouca de luz nisso daí, né? Estava à minha esquerda, mas contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Veja, atravessando. Agora recordem dos 7 mensageiros. Ele está pedindo para nós recordar. Recorde dos 7 mensageiros. Quem eram os 7 mensageiros? Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Ele não podia falar. Você pode ver, o que fomos ensinados é que o irmão Branham, quando fez as 7 eras da igreja, ele colocou o último mensageiro, Elias. Diz que uma mão veio e apagou e colocou Branham. É o que nós cremos. Entende? Não, se tem uma foto disso, eu não sei. Mas colocou Branham, por quê? Era o mensageiro do dia, formando 7 mensageiros. Aquele 7º mensageiro era o mensageiro do 7º selo, do silêncio. Estava acontecendo coisas ali misteriosas que eles não estavam percebendo, mas estava acontecendo. O 7º selo acontecendo em silêncio, ocorrendo secretamente. Diz o parágrafo que nós lemos aqui, que é o 162 na antiga tradução, que eu lembro mais. Mas aqui está. Agora recorde dos 7 mensageiros. Estou finalizando para ver esta mensagem aqui. 319, ele mostra: fique aqui e olhe isto até eu retornar. 319, de 7º selo. Fui para o oeste, para a explosão. Quando deu aquela explosão, apareceu 7 anjos. Certo? Apareceu 7 anjos diante dele. Retornei para o leste, com o Espírito Santo, interpretando esta palavra não escrita. O que é que não está escrito? 7 trovões, 7º selo, vinda do Senhor. Então ele diz: eu voltei aqui para o leste com o Espírito Santo, interpretando esta palavra não escrita. Por isso que nós teríamos que ter a explicação de tudo isso depois dos dias do irmão Branham. Ainda que eu leio aqui, eu vejo parte o irmão Branham operando, Deus nele operando, logo em seguida o irmão Branham mostra que ele está fora de cena. Está aqui, 326 do 7º selo. Eu apenas sei que aqueles 7 trovões detêm aquele mistério. Os céus se silenciaram. Todos compreendem? A congregação diz amém. Mas você sabe como que a gente fala amém? A gente fala amém, todos compreenderam. Os céus se silenciaram. Sim, ela ficou em silêncio. Só isso. Mas ali estava o cumprimento daquilo que os céus silenciaram. Estava no púlpito, ele perguntando para eles: vocês compreendem? E eles disseram: amém. Aí o profeta diz: talvez seja a hora, pode ser agora, a hora agora, que esta grande pessoa que estamos esperando, que entre em cena para entrar em cena. Agora, o irmão Branham estava esperando exatamente o ministério do 7º selo entrar em cena. Estava ali, nele, entrando em cena. Mas o irmão Branham falava também com respeito ao processo daquele 7º selo. No 327 ele diz: talvez este ministério pelo qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra tenha feito o alicerce. E se tem feito, eu estarei lhes deixando para sempre. Povo da ressurreição isolada, escutou o que o irmão Branham disse aqui? Eu estarei lhes deixando
para sempre. Senão ele diz, eu vou deixar vocês, mas logo eu vou voltar aqui outra vez. Não, estarei lhes deixando para sempre. Não haverá dois de nós aqui ao mesmo tempo. Irmão Branham esperava alguém para poder falar aquilo que ele não podia falar. Irmão Branham estava aguardando alguém. E quando você sabe disso, você deve sentir-se pequeno. Como que irmão Branham estava aguardando alguém para falar o que ele não podia falar? E o que ele tinha falado servia como alicerce. Como que não? Toda mensagem que é pregada hoje, a mensagem do sétimo anjo é alicerce. Toda mensagem que foi pregada pelos apóstolos e demais, Jesus Cristo era a pedra principal da esquina. Toda mensagem pregada depois dos apóstolos, os apóstolos e os profetas eram aquele fundamento, certo? Agora, a mensagem do profeta foi um fundamento para que nós pudéssemos depois edificar sobre aquele fundamento e saber do novo nome, saber do sétimo selo, o silêncio, saber do dia e a hora da vinda do Senhor, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, o acontecimento do sétimo selo, o silêncio, que foi misterioso naquele dia, mas não é hoje. Hoje ele é história, mas naquele dia era misterioso. Hoje nós estamos misteriosos para o povo de hoje, certo? Nós somos o mistério para o povo de hoje. O Branham era o sétimo selo no seu dia, mas ele nos deixou, e ele diz, eu vou deixar vocês para sempre, porque não pode ter dois aqui ao mesmo tempo. E eles são teimosos, achando que é dois, é um grupo. O irmão Branham já estava dizendo aqui, o que eu estou pregando vai servir como alicerce. Não haverá dois de nós aqui ao mesmo tempo. Vem, se houver, ele crescerá e eu diminuirei. Eu não sei. Vocês veem. Então, o irmão Branham, ele deixava a coisa no ar para as pessoas. Se isto acontece, a mensagem que eu tenho pregado serve como fundamento. E se esta pessoa que nós estamos esperando para poder mostrar dia e hora para nós, para trazer a claridade mesmo do silêncio, o que é o silêncio, para mostrar mais claro o que são os sete trovões. Você pode ver que o irmão Branham pregou os sete trovões, revelou os sete trovões, diz que os sete trovões estavam nos sete selos, mas não diz o que era. Os sete trovões estavam dentro dos sete selos. Aí você tem que ir lá estudar os sete selos para você ver o que era que foi revelado dentro dos sete selos, que eram os sete trovões. E como que nós íamos saber que ao mesmo tempo que a era terminou, não terminou? É complicado, irmão. O irmão Branham diz, ela termina com rapto. E logo ele diz assim, terminou para revelar os selos. E você tem que ver os dois lados. Terminou para revelar os selos. Para que isso? É para a noiva. É para aquele povo escolhido, para aquele povo que é edificado sobre o fundamento que o William Branham deixou. Isso aqui é fundamento que o William Branham deixou. Nós não estamos nem aí com mensagem denominacional. Eles estão preocupados com as coisas denominacionais. Não, nós já estamos edificando sobre o fundamento. Novo nome que pregamos é uma edificação em cima do fundamento. Branham. É um fundamento. Branham diz, sabe o que significa? Branham, perfeito, perfeição. Uma carta do irmão Oliveira, 28 e 29. Por que as pessoas não creem? Um gentil levaria seu nome, Jeová Jireh, parágrafo 100. Por que eles não creem na mensagem do profeta? HM faz parte do nome de Deus, Abraão restaurado, 45. Por que eles não vêem essas coisas? No tempo do irmão Branham, ele pregou, deixou alicerce. O que nós estamos fazendo hoje, essas pregações, está sendo construída em cima do quê? Em cima dos parágrafos. Não é apenas um texto, tem um contexto também. Aí que tem que se ver para quem entende de texto e contexto. E não pode ter só um texto, tem que ter um contexto para poder ajudar, apoiar aquele texto. E você vê, Abraão restaurado, 45, HM faz parte do nome de Deus. Tem mais coisa? Tem que ter os contextos, tem que ter. Agora, os parágrafos
que forma aquela fé. Tem que ter, senão não pode formar só sobre aquele parágrafo. Mas aí tem, Abraão restaurado mostrou, logo nós temos também os demais. E você vai na era de Pérgamo e tem também sobre o novo nome, está claro, viria o novo nome, mas ninguém sabia, não podia saber, nem no tempo do irmão Brana, não podia saber. É depois que o irmão Brana partiu, então aí é edificado sobre aquele fundamento a mensagem que é pregada hoje. Quando se prega a mensagem hoje, tem que dizer parágrafos, tem que dizer versículos da Bíblia. Nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra principal de esquina, e não somente de esquina, mas agora a pedra de cobertura, que é a pirâmide, que não tinha e agora tem, certo? Não havia esta pirâmide, a pirâmide do Egito, a verdadeira, não tem a copa. Já vê que a pirâmide é no Egito. Quando se fala em pirâmide, é no Egito, porque o Egito aponta para um povo gentil. E Deus ia trabalhar com esta mensagem no tempo dos gentios, para poder nos orientar com esta mensagem e edificar um povo com esta fé na palavra. Eles lutam para saber quem foi que fez a pirâmide. Nós não temos que nos preocupar. Brana veio e disse, foi Enoque pela palavra falada. Nós não temos que preocupar, os cientistas estão preocupados, eles estudam, eles querem saber como que fizeram. Não tinha um maquinário para colocar uma pedra daquele jeito, que não cabe uma lâmina de navalha entre uma pedra e outra. Como que eles carregaram aquelas pedras? O William Brana veio e disse com a maior simplicidade, foi Enoque com a palavra falada. Por quê? Porque Enoque é a noiva. Enoque é a noiva, está construída agora. O que faltava? A pedra de coroa. O que é a pedra de coroa? É Cristo vindo em segredo. Faltava isso, faltava Cristo vir o 7º selo, vir a vinda do Senhor, que é a cobertura final. Aí veio em 1963. Amém. Eu já não posso ir mais além. Talvez este ministério pelo qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra tenha feito o alicerce, e se tem feito, eu estarei lhes deixando para sempre. Não haverá dois de nós aqui ao mesmo tempo. Como que a gente desejava ter o irmão Brana aqui, mas não pode. O irmão Brana diz, não pode ter dois ao mesmo tempo. Não adianta. Cada um no seu tempo. Vem, se houver, ele crescerá e eu diminuirei. O irmão Brana sabia disso. João sabia. Convém que ele cresça e que eu diminua. Por que João falou isso? Porque ele sabia, o meu ministério está finalizando, então agora convém que ele, Cristo, cresça. Agora, Brana, depois no 7º selo, percebendo toda a revelação e vendo que coisas que ele não podia dizer, porque Deus o proibiu de falar aquilo, então ele diz, eu fiz o fundamento. Se vem outro edificar sobre esse fundamento, não poderá ter nós dois aqui. Se houver, ele crescerá. A mensagem do dia, a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, crescerá, e eu, Apocalipse 10, de 1 a 7, diminuirei. É o que Brana está dizendo. Ele diz, não, é o que Brana está falando, só se você não tiver luz para poder ver que a mensagem de 10, de 1 a 7 é história, mas 10, de 8 a 11 está cumprindo hoje. Obrigado, Senhor, por mais este momento de podermos falar um pouco sobre estas escrituras, esta verdade dos selos revelados, que o Senhor mesmo disse que naquele dia o Senhor não sabia o dia e hora, há 2 milênios atrás, mas no dia e na hora o Senhor apareceu ali no Monte Pôr do Sol. O Senhor desceu sobre o seu profeta. O Senhor veio com o 7º anjo para poder pegar o seu profeta e levar para dentro daquela nuvem. Estamos agradecidos, Pai. Vemos esses cumprimentos, estamos aqui do outro lado, Senhor. Não estamos lá perto dos Estados Unidos, estamos do outro lado, onde o Senhor está manifestando através da sua palavra novamente. E o que estamos pregando, estamos edificando sobre o alicerce
feito por William Branham, se William Branham não tivesse deixado esse alicerce de HM, faz parte do nome de Deus, não poderíamos edificar, não poderíamos colocar os demais tijolos sobre aquilo, mas porque edificamos com fé na sua palavra, na revelação, naquilo que a Bíblia Sagrada mostrou, que o dia e hora ninguém sabia, mas agora nesse tempo final já sabemos, porque é coisa acontecida, o mistério já foi revelado, o dia e a hora já cumpriu, estamos aguardando agora o arrebatamento, que é uma saída súbita do povo de Deus desta terra. Pai, perdoa nossos pecados, limpa a nossa vida, Senhor. Se há alguma ignorância em nós, tira a ignorância, dai fé. Nós queremos fé cada dia na sua palavra, tira a fraqueza e põe a sua força na nossa vida, Senhor, para que o teu nome seja glorificado para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Tu que estás sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo, grande dia em que tu virás, então subiremos ao teu encontro pra